Fala galera, beleza? De volta com o Code Kids. Hoje a gente vai ver como configurar a conta da criança, como trocar o idioma, conhecer os primeiros comandos, os comandos básicos aí da plataforma do CodeMonkey. E a gente vai começar acessando essa conta clicando aqui no botão de Login to Child Account. E de cara aqui, quando a gente entra na conta da criança, a gente percebe que o jogo já sugere pra gente que a gente faça aqui a troca do avatar, vem sem nenhum. Então a gente pode trocar aqui, definir qualquer um desses outros que tá nessa lista aqui pra gente. E no meu caso eu vou colocar esse senhorzinho aqui, o Guaxinim, que é um carinha que eu curto bastante. Como eu já fiz a setup, eu voltei aqui nas configurações da conta só para mostrar para vocês, né? E na tela principal aqui da conta a gente já percebe que alguma coisa não está exatamente da forma como a gente havia deixado, né? Todos os textos aqui estão novamente em inglês. E aí vem um detalhe. No vídeo anterior a gente fez a configuração da conta dos pais. E aí naquela conta a gente configurou para português. Porém, quando a gente entra na conta da criança, a gente tem que fazer o mesmo processo novamente. Então eu tenho que vir aqui no menu novamente, clicar na linguagem, pedir para que venha para português e aperto aqui nesse botãozinho verde. Então aqui de volta na tela inicial da conta da criança, a gente já percebe que ele altera, né, que ele alterou os textos. Tá tudo em português agora, pelo menos uma parte, né? Ele ainda continua com aquele detalhe da tradução, algumas coisas, ó, My Courses, Text Code, Beginner, alguns termos ainda vêm em inglês, mas ele está traduzindo aqui boa parte dos termos. Então, nós vamos clicar aqui em Aventura de Programação, que é a parte 1 dos fundamentos, e aqui a gente vai conhecer hoje os primeiros comandos, né, os comandos básicos que a plataforma do CodeMonkey oferece para que a gente comece a ser introduzido no assunto de programação em si. Então eu vou clicar aqui e a gente vai iniciar agora os nossos exercícios. Então aqui a primeira coisa que o jogo faz é apresentar um vídeo, né, de introdução que meio que explica aí qual que é a trama do jogo, né? O macaquinho tá ali na dele, vem o gorilão e rouba as bananas dele. Então ele agora vai passar o jogo tentando reaver essas bananas. E é exatamente essa mensagem que o jogo apresenta aqui. Nós precisamos pegar nossas bananas de volta. E ele pede para que você pressione Run. Se você procurar aqui em algum lugar da tela, você não vai achar nenhum botão, nenhum texto com essa palavra, porque aqui é mais um problema de tradução, tá? Se a gente tivesse com inglês, esse texto aqui estaria aparecendo nesse botão aqui de executar, porque é exatamente essa a tradução do inglês para o português. Quando você aperta Run, que é correr aqui ou rodar, para a gente vem como executar. Então o que ele está dizendo na verdade, vou clicar aqui em OK, é que ele quer que eu aperte esse botão de executar. Mas antes de eu apertar esse botão, eu vou apresentar aqui para vocês algumas coisas que estão aparecendo na tela aqui para gente. Então, eu tenho aqui o botão de acesso ao perfil, certo? Onde eu posso fazer a alteração da imagem da conta, alguns dados da conta. Eu tenho o botão aqui do mapa, e aí eu vou ver todas as fases, todas as etapas que eu tenho para cumprir. Essa parte branca aqui é o nosso editor de texto, né? É aqui que a gente vai colocar todos os comandos que a gente vai executar. Do lado esquerdo aqui nessa graminha verde tem nosso personagem, o macaquinho, e as bananas, que a gente vai passar o jogo todo tentando reavê-las, né? Já que o gorila roubou dele. Tem uma ferramenta que eu entro já nesse mérito aqui, e tem um assistente aqui do macaquinho que fica aqui no cantinho inferior esquerdo, tá? Na parte inferior aqui a gente tem os botões de função. Então aqui nós só temos um, mas vocês vão perceber que em alguns outros desafios vão aparecendo cada vez mais botões aqui. Essa tela vai ficar bem cheia. O botão de executar tudo aquilo que a gente escreve aqui no editor. A gente pode reiniciar o desafio, se caso você se perdeu aqui no que está fazendo, aperta aqui reinicia. Tem um botão de configuração, que tem como a gente ajustar o volume, tem como eliminar aqui ou não o som de fundo. Eu
bloqueei para que eu pudesse falar aqui e vocês me ouvirem. E tem como alterar a velocidade de reprodução do jogo. Então ele está na velocidade 1, que é a velocidade normal, mas a gente também pode reduzir essa velocidade para que o jogo fique um pouco mais lento na hora de executar e a gente consiga perceber algumas coisas, né? Falando em som, eu vou habilitar. Vocês devem estar ouvindo agora um barulhozinho como se fosse um barulho de selva. Então é essa tela que a gente tem aqui com as opções para o jogo. E vamos para o primeiro comando. Como eu falei, aqui do lado direito a gente tem o editor, que é onde a gente vai inserir os comandos de tudo que a gente quer que o macaquinho faça. E o primeiro comando que ele apresenta é o comando de dar passos ou andar, né? Esse comando, que ele faz? Eu digo que eu quero que o macaco caminhe, dê alguns passos, e eu digo a quantidade de passos que eu quero que ele caminhe. Então, nesse caso, o que a gente está instruindo aqui o macaquinho a fazer? A gente está instruindo ele a andar 15 passos, tá? Então vamos aqui clicar no botão de executar, que é para ver o macaco executando os comandos que a gente colocar aqui. E o legal aqui é que a gente vai observar aqui, à medida que a gente vai colocando outros comandos aqui embaixo, ele vai seguindo essa sequência. O comando da linha 1, depois o comando da linha 2 e assim sucessivamente. Nesse momento a gente vai clicar em executar. E o macaquinho vai fazer exatamente aquilo que a gente pediu que ele fizesse, né? Que ele andasse 15 passos e ele alcança a banana. O jogo é basicamente isso, né? Na essência, a gente tem o desafio, ele vai estar aqui em algum momento em posições diferentes no jogo e a gente vai estar tentando criar comandos ou definir comandos para que o macaquinho alcance as bananas que vão estar aparecendo aqui na tela da grama verde. Então essa primeira fase a gente já concluiu e já conheceu também o botão, né, o comando de dar passos, o botão de caminhar uma determinada quantidade de passos. No próximo desafio, ele vai começar a tela aqui dizendo que a gente tem a opção de alterar esse texto. E a gente já fez isso no vídeo no desafio anterior. Ele começa aqui dizendo que instruindo o macaquinho a caminhar 10 passos. E a gente vai ver que 10 passos não são suficientes para que ele alcance a banana, e o objetivo é alcançar a banana. Então ele pede para o nosso amiguinho assistente aqui no cantinho esquerdo, ele sugere que a gente, ao invés de caminhar 10 passos, a gente caminhe 15. E muito provavelmente, quando a gente alterar aqui e pedir para executar, ele vai alcançar. Sempre que a gente consegue alcançar a banana com o menor número de comandos, ele vai aqui nos ranquear como 3 estrelas, ou seja, o nosso código, além de funcionar, porque ele alcança as bananas, ele também é muito bom, porque ele usa o menor número de recursos disponíveis. Conforme eu tinha falado anteriormente, agora ele vai apresentar aquele recurso lá do cantinho, que é a régua. Qual é a ideia dessa régua? Sempre que a gente tem uma distância entre o macaco e um objeto, na maioria das vezes a banana, a gente precisa instruir o macaco a caminhar uma quantidade X, né, uma quantidade determinada aqui de passos. Nesse caso, ele começa o desafio com um comando para caminhar 0 passos, ou seja, ele não vai sair do lugar. E o legal é que a gente não conhece essa distância, a gente não sabe quantos passos são necessários para que o macaco alcance a banana. E a gente poderia sim sair alterando aqui, colocando números aleatórios, 5, 10, 15, até alcançar essa banana, mas isso não é necessário, porque a gente tem uma régua que a gente pode clicar no macaco, arrastar até o objeto que a gente quer, nesse caso a banana, e ela vai dizer qual a distância em passos do macaco para a banana, nesse caso 20 passos. Então eu venho aqui, altero o comando para que ele ande 20 passos e clico em executar. O macaquinho aqui vai sempre fazendo um elogio e a gente vai para o próximo desafio. O próximo comando que ele apresenta é o comando de virar à esquerda e à direita, certo? Left e right. Então, em alguns momentos, o macaquinho não vai estar de frente para a banana como ele vinha nas fases anteriores. Nesse caso, a banana está à direita do macaco. Então a gente precisa instruí-lo para que ele vire à direita e então caminhe em direção à banana. Como uma espécie de pegadinha, o jogo começa aqui dizendo para o macaco virar à esquerda, mas a gente vai alterar
pedindo para que ele vire à direita e que ele caminhe 12 passos. E olha que legal. Esse desafio é muito semelhante ao anterior, mas a ideia é que ele apresenta aqui esses botões de funções que ficam aqui na parte de baixo do editor de texto. Para que servem esses botões? Toda vez que a gente clica no botão, ele vai digitar o comando correspondente na tela. Então, se eu colocar o cursor do mouse aqui na linha 2, como está, e apertar um desses botões, ele escreve o comando que o botão representa para mim. Então, eu não preciso ficar digitando alguma coisa aqui. Eu posso simplesmente chegar e falar e pedir, vou apagar aqui, para ele virar à esquerda, setinha para a esquerda aqui, e ele já vai virar, quando a gente clicar em aqui executar, só para acompanhar, para a esquerda. E aí o nosso amiguinho assistente aqui percebeu que eu não posso apenas virar para a esquerda, também preciso caminhar em direção, né, à banana e dar uma certa quantidade de passos. E nesse caso ele já sugere que eu dê 12 passos. Então eu vou clicar aqui para tentar novamente, inserir uma linha para um comando aqui abaixo, clicar no botão de caminhar, né, de dar alguma quantidade de passos. Vou dizer que eu quero que ele ande 12 passos, que foi o que o nosso amiguinho aqui me sugeriu. Ó. Então eu viro, caminho 12 passos e alcanço a banana. Então esses são os comandos básicos que a gente precisa conhecer para que a gente resolva os problemas, né, os desafios que o jogo vai estar apresentando. Eu não vou fazer esse exercício 5 aqui, esse desafio 5 vocês vão fazer, ou pelo menos vão tentar. E no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês qual vai ser a minha solução, como foi que eu resolvi esse desafio, porque em todos os casos o macaco estava sempre ao lado ou de frente para a banana, e a gente precisava rodar, né, precisava executar apenas um ou dois comandos. Nesse desafio ele tem algumas diferenças com relação aos desafios anteriores, e a gente vai precisar quebrar um pouquinho a cabeça para resolvê-lo, ok? Então eu vou deixar aqui para vocês, vocês vão tentar. No próximo vídeo eu vou mostrar a minha solução, e aí vocês deixam nos comentários a opinião de vocês, quem sentiu alguma dificuldade, quem foi que conseguiu resolver rápido ou não, e quem precisar de ajuda também deixa lá que eu vou estar respondendo assim que possível. Tá bom? Então, hoje a gente para por aqui. A gente já conheceu como trocar o idioma da conta, que a gente já havia feito isso. A gente trocou o avatar, né, da conta da criança, e também conheceu os comandos básicos: andar, virar à esquerda, virar à direita e definir uma quantidade determinada de passos. Então, por hoje é só. A gente fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.